Agradeço a participação, vou transferir a palavra para o vereador de Barbacena, José Nilton, e em seguida para o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior. Tá. Prezado deputado Fred Costa, a quem agradeço o convite para participar e não posso deixar de ressaltar o trabalho incansável de Fred Costa na luta pelos direitos de todos os mineiros. Então, conheci ele após a eleição, não era político, e tenho a grata satisfação de estar aqui e acompanhar isso. Bem, o que nós temos que observar, as questões, as demandas materiais, elas são comuns na extensão da 040. Acho, salvo engano, só em Goiás que não. E por que eu falo isso? Um povo sem memória não é uma nação. Então, nós temos uma memória, e essa memória ela tem que ser avivada nos debates. E por que isso? A 866, que é a lei de licitações, ela é de 93. A 8985, que é de concessões, ela é de 95. Então, elas vieram juntas. E quando a gente fala em concessão de serviço público, é a terceirização, é a transferência do serviço público para o particular, que, sem dúvida nenhuma, vai querer lucrar. Só que existe, isso é feito, isso é pactuado, é publicado, abre-se uma licitação. E quando um grupo econômico participa da licitação, ele tem consciência de que o risco do investimento é dele. Não é do povo, não é o povo que tem que suportar. Então, quando foi feita a licitação, eu vou chamar de Grupo Invepar, do qual é integrante a OAS, que está na Lava Jato, eles entraram e fizeram uma proposta 60% menor do que o preço mínimo. E aí venceram a licitação. E aí eu vou complementar, que é reforço de argumento do deputado Fred Costa e do Paulo. Nós somos vítimas de um estelionato institucional. Por quê? Hoje a Invepar se esconde atrás de um contrato e alega que essas regras do contrato são superiores à lei, são superiores à própria Constituição. E quando eu falo a própria Constituição, eu estou falando do princípio do mínimo existencial. Foi relatado aqui a perda de vidas. E eu transito na 040 desde 85. Barbacena, Belo Horizonte. E não são poucas vidas. Então, o mínimo existencial, ele está sendo vilipendiado. Ele está sendo ultrajado em detrimento de renda. Então, isso a gente tem que ter consciência. E uma coisa que a gente não entende, são 11 praças do pedágio, de Correia de Almeida a Brasília. 10 praças do pedágio são em Minas Gerais. E só em Goiás foi feita duplicação de rodovia. Então, a ANTT, eu gostaria de ter essa resposta da ANTT. Qual foi o critério para efetivamente fazer a ampliação, a duplicação lá em Goiás e não em Minas Gerais, no trecho que é mais acidentado? Então, esses termos técnicos a gente tem que trazer, e não é número simplesmente. Critério, ele está na lei. O critério da razoabilidade, o critério da proporcionalidade. E é isso que a gente busca aqui, porque as demandas materiais, repito, elas estão em todas as extensões da 040. Outra questão que eu tenho que colocar, a própria lei de concessão, ela traz institutos que garantem os direitos. E entre esses institutos está o da caducidade. A caducidade, ela retira do concessionário o contrato. Ele vai desfazer o contrato. E aí vocês têm que rememorar, como eu falei, de memória. Por que de memória?
antes do concessionário funcionava. E as melhorias não foram tantas, não. Ao contrário, quem fez as melhorias foi o governo federal. Antes de passar, todas as melhorias onde tem duplicação na região de Barbacena foram feitas pelo governo federal. Somente depois que foi feito o recapeamento asfáltico, que foi feita a duplicação, é que houve a licitação. Então, essa questão nós não podemos esquecer quando reivindicamos aqui. E esse critério, que só pode acionar o grupo, só pode acionar a Invepar depois de 5 anos, ele não tem amparo no ordenamento jurídico. Por quê? A Procuradoria-Geral Federal, que presta assistência jurídica à ANTT, e em todo contrato de licitação tem um gestor do contrato, e se o gestor do contrato notificar a empresa tem que fazer, e se não fazer, é instaurado um processo administrativo com ampla defesa, e ali são aplicadas penalidades, inclusive com a retomada da concessão. Isso está previsto no ordenamento jurídico. Então a gente até entende a carência, até entende a situação. Mas, se tirar a Invepar hoje, a 040 funciona, e até que se providencie outra empresa, vai funcionar bem, vai continuar com isso aí, porque esse período de 6 meses que nós temos aí, que não é de chuva, facilita isso. E mais, se tiver encampação, qualquer concessionária do estado de São Paulo, que não seja Invepar, tem interesse no trecho. Porque é altamente rentável. E mais, outro questionamento que eu faço para a NTT. No novo Código de Processo Civil, é previsto a retenção de 30% de qualquer empresa para pagar os seus compromissos. E chama tutela de evidência. Então, nós temos direito, porque é que a Procuradoria-Geral Federal não ingressa com uma ação ou com uma representação no Ministério Público Federal e pede o bloqueio de 30% do faturamento das 11 praças de pedágio, para aí sim licitar e fazer as melhorias aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, na região de Correia de Almeida. E a gente está aqui, a indignação é tão grande, vida não tem preço, mas quando se fala em dignidade da pessoa humana, quando se fala em mínimo existencial, eles fizeram a secessão do município de Barbacena e obrigaram pessoas pobres, carentes, que vivem do trabalho rural, da subsistência. Essas pessoas hoje têm que pagar pedágio todos os dias. E, mais uma vez, praticaram um estelionato institucional e concederam a isenção por pouco mais de 2 meses. E quando estivemos reunidos junto com o senhor Frederico, que é o representante da Invepar, ele falou que não se podia conceder a isenção, o deputado pode até me corrigir, que havia uma frustração de demanda. Ó, quando ele entrou na licitação lá atrás, ele sabia que o risco era dele, não era do trabalhador rural que está lá, não é de quem tem que passar, não é de quem usa a rodovia todos os dias. Então, são essas as questões. Então, instrumento jurídico tem. Então, o meu grande questionamento aqui é porque que a NTT e a Procuradoria-Geral Federal e o Ministério Público não entram com uma medida judicial pedindo a retenção de 30% do faturamento. Isso é já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, não há se falar em invenção. Então, o faturamento de 30% vai ser mais do que suficiente para fazer a gestão. Só que aí, essa retirada de 30% vai para a Invepar. Eles não estão fazendo nenhuma obra para garantir a nossa vida, a nossa segurança. E isso tem que tomar providência. Nós estamos num país, gente,
que as leis existem, o ordenamento jurídico é perfeito, e principalmente quando tem o trabalho de um deputado que faz o que o Fred Costa faz. Que vai atrás da demanda, que chega aqui, que faz isso aqui, e que trazem pessoas que são comprometidas com a lei, com a ordem e com a vida das pessoas. Então aqui nós temos que buscar, sim, medidas judiciais, porque a demanda, asfalto ruim, a demanda acidente, a demanda falta de investimento, ela existe do trecho de Correia de Almeida até Brasília. Então é isso que eu tenho que pedir e que eu gostaria da explicação da Invepar do porquê que não se usa a tutela de evidência para obrigar a Invepar e o grupo aí, que é composto pela OAS, a investir sim. Ou seja, a cumprir um contrato que eles assinaram, que é de duplicar a rodovia. Quando a gente falou em modernização lá atrás para privatizar, era justamente para garantir a segurança, para garantir o conforto e para garantir o mínimo existencial de cada pessoa que vai trafegar pela 040. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que me ouviram. Fred Costa, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E vamos estar juntos, sempre que for sanado, lá em Barbacena, em qualquer lugar do estado de Minas. Vereador José Newton é um amigo, uma pessoa que conta com o meu apreço, com a minha admiração, o meu respeito, além de ser um excelente vereador em exercício. Quero aqui dizer que é uma pessoa extremamente qualificada. Ele já foi e já exerceu a função de sargento do Exército, delegado, defensor público, hoje é advogado-geral da União. Então, quando ele faz aqui essas afirmações, é com absoluta propriedade e conhecimento que está falando. Quero aqui agradecer a sua participação e, aproveitando o momento, falar que é uma alegria ter um amigo e um parceiro na política com a sua competência e também do ponto de vista da moral, da ética, da reputação ilibada. Obrigado pela sua presença aqui já nessa tarde e muito contribui para